Olá, Vivência do Cerrado, hoje com uma entrevista exclusiva e especial. Estou recebendo aqui nos estúdios da Gazeta o senador mais jovem da história do Brasil, eleito aqui pelo Tocantins, foi deputado federal, agora senador da República, Irajá. Irajá, muito prazer recebê-lo. Prazer é meu, muito obrigado obrigada por você estar aqui. E nessa que é a sua primeira entrevista após você tomar uma decisão que deixou muita gente surpresa aí de ter desistido de disputar a reeleição. E eu já vou direto ao ponto, senador. A gente ficou assim dias nos bastidores, será que vai, que não vai? Você ficou ali recluso para tomar a sua decisão e depois você se manifestou, né? Qual foi a gota d'água? Qual foi o momento que você, um jovem que tem mandato, decidiu que não vai disputar a reeleição? Qual foi a gota d'água para isso? Bom, primeiro, bom dia, né, Maju? Obrigado pelo convite. Realmente eu fiz questão de vir ao seu programa, que eu admiro muito. É a primeira oportunidade que eu estou tendo de manifestar publicamente depois dessa decisão, que não foi fácil, uma decisão muito difícil. Mas eu costumo dizer às pessoas que me conhecem que isso não é um adeus, é um até logo. E mesmo que não seja também um adeus ou um até logo, eu sou muito grato a Deus em primeiro lugar e a confiança dos tocantinenses por ter representado o Tocantins durante esses 16 anos de vida pública que eu tenho, né? Esses 2 mandatos de deputado federal, esse mandato no Senado que completa agora 8 anos. E eu me considero, Maju, com toda a humildade, um homem realizado, né? Um homem que fez muitas conquistas ao longo desses mandatos, graças a esses mandatos que os tocantinenses me honraram. Nós tivemos muitas entregas em todos os 139 municípios do Tocantins e vamos deixar também um grande legado ao Estado, né, de grandes projetos que nós estamos desenvolvendo. Certo. E eu acho também que, de certa forma, isso também dá oportunidade, dá o palco a outras pessoas também fazerem as suas histórias, né? Eu me sinto um homem extremamente privilegiado por ter ficado à frente desse mandato no Senado Federal, que é um grande privilégio, 81 brasileiros entre 220 milhões de brasileiros que nós temos, ser um dos 3 tocantinenses entre 1.600.000 tocantinenses que nós somos, de ter tido essa missão. Mas eu saio realmente com a minha cabeça erguida, né, com um sentimento que eu estou cumprindo o meu dever à frente do Tocantins. E acho que a política é algo muito dinâmica, né? Hoje nós estamos passando por um processo eleitoral, daqui 2 anos vem novas eleições municipais, daqui 4 novamente estadual. Mas eu estou muito tranquilo em relação a essa decisão. É claro que não é uma decisão fácil, porque envolve muitas pessoas, a sua família, os seus amigos, os seus colaboradores, a sua militância, né, a sua base eleitoral, que a gente tem, graças a Deus, em todo o Tocantins. Certo. Mas foi uma decisão necessária, né, diante da conjuntura que se impôs. Eu precisei, infelizmente, diante dessas adversidades, eu precisei ter a humildade de tomar essa decisão, entendendo a dificuldade desse cenário que nós estamos hoje vivendo no Tocantins. Certo. Porque a política, para mim, Maju, assim como na vida pessoal, na vida profissional, ela precisa ter lógica. Né? E vinha sendo uma campanha, graças a Deus, crescente, né? Com a base de apoio de prefeitos, mais de 70 prefeitos me apoiando, as grandes cidades na sua dimensão também me apoiando num projeto de reeleição. As lideranças políticas, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, e a campanha realmente criando corpo, né, como a gente costuma dizer, e crescendo bastante. Certo. Quando chegou realmente na véspera da eleição, da convenção, perdão, a gente faz essa reflexão, essa avaliação em relação ao cenário. Certo. E diante de todas as adversidades que se impuseram, eu precisei tomar essa decisão difícil. Né? Embora muitas pessoas não compreendessem, eu respeito a opinião de todas elas, mas foi uma decisão realmente muito difícil para mim. E o que pesou, Irajá? Qual foi a hora que você falou, não vou disputar a reeleição? Maju, essa eleição talvez será a eleição mais disputada da história do Tocantins para o Senado Federal. Né? São 11 candidatos ao Senado, após convenções confirmadas as candidaturas. Certo. E vai ser uma eleição, na minha visão, bastante disputada. Tá? Não vejo ninguém favorito, com todo respeito. Acho que todos os nomes ali disputam em igualdade de condições, pelo menos 5 nomes de mandatários. E essa eleição ela não admite erros.
né? Vai ser uma eleição muito disputada, como eu disse. A margem de diferença ali entre os dois que vencerão ou os demais que não vencerão vai ser muito estreita. Então, quando a gente faz essa análise do cenário, você tem que avaliar o seu palanque, as condições que eles se encontram, se é um palanque competitivo ou não é competitivo, né? As próprias divisões internas que existem no campo ideológico que a gente milita e atua, e eu sempre, por coerência, sempre defendi o campo progressista, desde que entrei na política, desde 2011, quando fiquei ao lado da presidente Dilma contra o impeachment, na oposição a Michel Temer, na oposição ao Bolsonaro e agora na base de apoio do presidente Lula, e sempre fiquei desse mesmo lado, nunca mudei de lado, assim como também sempre fui do mesmo partido ao longo de 16 anos da minha carreira, né? Nunca mudei de partido. Então, quando a gente faz essa avaliação da situação, do cenário da campanha e observando que seria uma campanha realmente muito disputada, não há margens para grandes erros e falhas, né, como ocorreu infelizmente. Então, por essa razão, em respeito até aos meus companheiros, que eu não gostaria de colocá-los em dificuldades, jamais, eu precisei tomar essa decisão. O que aconteceu no PSD, que é um partido ao qual você foi quem levou o Laurez, lá com o Kassab e tal, e ali depois você lançou a Ivonete, e o Laurez disse que ela não seria candidata. O que aconteceu com o PSD? Olha, Maju, eu tenho pelo vice-governador Laurez uma grande admiração pela carreira política dele. Né, ao longo de 43 anos de vida pública, nunca teve o seu nome envolvido em processo de corrupção ou em desvio de dinheiro público e sempre foi um político vitorioso. E por essas e outras razões, eu resolvi acompanhá-lo. E ainda no ano passado, quando ele ainda era vice-governador, eu o convidei para filiar no PSD e, inclusive, o levei ao presidente Gilberto Kassab e também confiei a ele a presidência do partido, para que ele pudesse ter o prestígio de presidir o partido, um dos maiores partidos do Brasil, e pudesse ter liberdade de montar suas chapas de deputado federal, deputado estadual, etc. Certo. Bom, e permaneci ao lado dele firme durante todo esse período, mesmo depois que ele foi afastado, né, do governo, que ele saiu do governo, que ele assumiu 90 dias. Né, diferentemente de muitos outros aliados que o abandonou no meio do caminho. Né, e eu tive lá com ele firme, mesmo depois da janela partidária, mesmo não tendo composto uma chapa de deputados federais, eu fui um desses poucos líderes que ficou ao lado dele, né, pro que desse e pro que viesse. Certo. Agora, infelizmente, ele tomou uma série de decisões, na minha modesta opinião, equivocada. Acho que ele se perdeu no meio desse caminho. Porque a gente precisa avaliar o cenário, entender o momento, e infelizmente ele não conseguiu fazer essa leitura na minha visão, de forma adequada, e acho que ele pecou em um dos maiores erros que um político pode cometer. Qual? Olha, a gente sabe que as pessoas, Maju, elas adoram a traição, mas não toleram e nem perdoam traidores. E acho que o Laurez cometeu esse grande erro político, na minha modesta opinião. Quem ele traiu? Olha, o tempo dirá, né? O tempo, as pessoas e as urnas dirão nessas eleições, quando acontecer o resultado eleitoral, e aí nós vamos ter um desfecho, né? E aí nós saberemos quem estava certo, quem estava errado, quem foi exitoso, quem infelizmente não conseguiu sucesso nessas eleições. Mas eu prefiro não manifestar a opinião. Né? Irajá, você divulgou uma nota dizendo que estava pedindo para que o Kassab olhasse a situação do Tocantins, né, e intermediasse. Isso não aconteceu. Você esperou que o Kassab tomasse alguma decisão? O presidente Kassab, Maju, eu conheço há mais de 20 anos, né, estou no partido desde a fundação, desde 2011, com muito orgulho, não me arrependo absolutamente disso. Ele sempre teve uma condução do partido muito pragmática em relação ao fortalecimento do partido no Estado. Como o partido, infelizmente, não conseguiu montar chapa para deputado federal, que a gente sabe que todos os partidos no Brasil, não é só o PSD, eles têm uma prioridade em relação a deputados federais. Certo. Isso não é novidade para nenhum de nós. Como não foi feita essa chapa? Como também a nossa disputa para o governo, ela estava muito difícil, né? Pelo menos as pesquisas revelavam esse quadro, né, dentro de uma realidade das pesquisas que eram divulgadas. Sim. Existia também a chance da gente salvar, entre aspas, né, a cadeira para o Senado Federal do PSD. Então, por essas e outras razões,
quando eu estive reunido com o presidente Kassab em São Paulo, na véspera da convenção, toda a conversa era nesse sentido, de que fosse mantida a candidatura, né, do vice-governador Laurence, que já era um compromisso que eu e o próprio Kassab tínhamos assumido, mas que nós pudéssemos também ter viabilidade eleitoral na disputa para o Senado, que isso poderia ser também uma prioridade do partido, como sempre foi, né? E, infelizmente, os desdobramentos que nós tivemos na véspera de convenção não foram esses, né? Nós todos sabemos o que aconteceu, meu nome não foi incluído, obviamente, na ata da convenção, portanto, não foi homologada a candidatura nem minha, nem da Ivanete, que havíamos nos proposto a disputar a reeleição para o Senado. No seu caso, a seu pedido, senador, correto? Não, eu tinha feito uma carta inicialmente na segunda-feira que se não houvesse uma mudança na condução do partido em relação a mim e a Ivanete, né, porque eu não sou de deixar companheiro na estrada, né, sozinho. Então, eu estava disputando a pré-candidatura, eu e a Ivanete. Então, nesse comunicado que nós fizemos, né, a presidência estadual, era no sentido de que pudesse ter viabilidade eleitoral para disputa a Ivanete e a minha candidatura, que as duas pudessem ser respeitadas e também autorizadas. É isso que nós colocamos naquele comunicado que foi amplamente divulgado na imprensa. E isso não foi respeitado. Diante disso, foram tomadas essas decisões. Entendi. Senador, onde é que entra o PT e a candidatura do Mourão? O que você queria era que o Mourão fosse seu primeiro suplente e o PT não tivesse nome ao Senado? O que o senhor queria com relação à composição com o PT? Olha, Maju, primeiro eu preciso dizer às pessoas que estão aqui participando desse programa que eu tenho pelo Paulo Mourão um grande respeito, uma grande admiração, principalmente pela carreira política que ele teve, né, de muitos serviços prestados ao Tocantins, inclusive a cidade de Porto Nacional, quando foi prefeito. Mas eu acho que o Paulo, ao longo desse período, ele ficou muito desconectado da realidade. Né? De 2010 para cá, se passaram várias eleições. E nessas eleições a gente tem que entender o que a população quer, né? Entender e respeitar esse resultado das eleições. Então, diante de tudo isso, o que nós tentamos ao longo ali da pré-convenção foi uma composição partidária para que a gente pudesse unir forças no sentido de montar uma chapa competitiva para o Senado e ganharmos as eleições, né? Para manter essa cadeira progressista no Senado Federal. Porque a gente sabe que existe uma disputa nacional acontecendo no Senado Federal. Então, era uma prioridade nossa, do PSD, do PT, do presidente Lula, preservar uma cadeira progressista no Senado, né, para manter a governabilidade do próximo governo do presidente Lula, se assim ele vencer as eleições, eu torço por isso. Então, até o final, ali, até os 48 minutos do segundo tempo, o que nós estávamos tentando articular era isso, uma composição, que infelizmente não foi possível. Né? Se tivesse sido possível, certamente a gente teria uma chapa muito competitiva. Né? O deputado Paulo Mourão, ele tem capital político, ele teve mandatos, ele teve serviços prestados à população, nós também temos, e se houvesse esse entendimento de uma união de forças nessa direção, certamente nós teríamos uma chapa extremamente competitiva para essas eleições. A divisão só, infelizmente, favorece e fortalece os adversários, e foi o que acabou acontecendo. Mas eu respeito, é uma decisão do próprio PT e eu não tenho nenhum tipo de ingerência às decisões do PT, mas esse período de pré-convenção serve para isso mesmo, para a gente estar discutindo, dialogando, conversando, chegando talvez ao entendimento, ou às vezes não chega, né, como aconteceu, e aí nós sabemos qual foi o desfecho. Senador, na sua opinião, quem mais ganhou politicamente com a sua desistência? Ao Senado? Sim. Olha, eu acho que o cenário, mesmo com a minha participação, Maju, ele era um cenário extremamente apertado, né? Extremamente disputado. Certo. Acho que nós tínhamos ali 5, 6 nomes que disputavam de igual para igual. Com a minha saída, naturalmente, essa base política, esses eleitores que me apontavam, né, como um candidato ao Senado, eles vão se pulverizar em outros candidatos. Eu não vejo se tem alguém favorito, alguém que vai ser mais favorecido com a minha saída. Eu não tenho essa avaliação. Acho que as pesquisas que vão agora acontecer depois dessa decisão é que vão demonstrar isso com mais clareza. E a pergunta que eu mais quero te fazer, Irajá, você falou em 70 prefeitos que estavam na sua base o apoiando, era isso? Isso. Quando você estava na disputa, alguns, como o Wagner, já declarou apoio para o Dimas, o Celcinho já para o Gaguinho, Ronivon está aí esperando e tal, você tinha alguns prefeitos das maiores cidades. Você, agora, que não vai disputar a reeleição,
vai declarar apoio para 2 nomes para o Senado? Quem são os seus candidatos ao Senado? Olha, Maju, as pessoas me conhecem, sabem que eu sempre trabalho com muita clareza, né? Eu não fico nesse mistério. É evidente que eu vou fazer opções por candidatos que defendam os mesmos princípios que eu defendo, que também pretendem manter parte desse legado que nós vamos deixar nos projetos, como o projeto Saúde Já, as escolinhas de futebol, Água no Campo, que são os postos artesianos, o olhar feminino das mulheres carentes, né, o futebol solidário. São tantos projetos. Então, aqueles candidatos que tiverem a disposição de poder seguir com esses projetos serão os candidatos que eu vou apoiar. Isso é o meu critério. Você já tem definido esses 2 nomes? Sim, eu tenho alguns nomes. Como deputado federal, né, meu irmão é candidato a deputado federal, agora homologado. Ele já manifestou total interesse em de seguir com partes desses programas que nós já implementamos e que estão em curso. Né, e é evidente que eu vou apoiá-lo. Os candidatos a estadual, eu tenho alguns nomes, tá, que eu deverei estar apoiando em algumas regiões. Eu posso aqui dar exemplos, porque são pessoas que eu tenho o maior respeito e admiração, como a Wesla do Aquiles, na Araguatins, o Roxinim, na região do Bico do Papagaio. O Júnior Diamantino, o Marcos Duarte, aqui na região de Araguaína, na região norte. Tem o Júnior Diamantino, que eu tenho maior apreço e admiração. O doutor Danilo, no Vale do Araguaia, que é candidato à reeleição. Por regiões, então. Tem o Cezinha, na região sudeste, que é um grande líder também, que eu gosto e admiro muito a atuação dele. Certo. O Cleidson Nato em Gurupi. Enfim, há uma série de candidatos a deputados estaduais que possuem algum tipo de afinidade com os meus projetos. Certo. E que, se eleitos, se prontificaram a seguir com esses projetos em frente. Né? Na questão majoritária, eu estou avaliando, eu tenho conversado com algumas opções. Uma delas que eu posso te adiantar aqui em primeira mão é o ex-prefeito Ronaldo Dimas, de Araguaína, que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele, que eu tenho uma história já com ele há de 10 anos para cá, desde 2018, né, quando ele me apoiou para o Senado, e também foi eleito o deputado Tiago Dimas, e foi uma grande aliança administrativa com a cidade, que garantiu muitas obras ao município, mas também foi uma aliança política, e que nós todos saímos vitoriosos daquele projeto. Certo. E ele, né, foi um dos primeiros a me procurar, dos pré-candidatos aos candidatos a Senado, e que se manifestaram com o compromisso de manter esses programas ativos, todos esses projetos que eu mencionei aqui para você. Então ele certamente será um dos nomes que eu estarei apoiando com toda a convicção e pela história que nós já temos de 10 anos de serviço prestados a Araguaína, numa aliança política e administrativa com o Wagner, atual prefeito, com o Ronaldo, né, o Wagner que é sucessor do Ronaldo. E eu acho que o Ronaldo, chegando à vitória, e acredito muito na candidatura dele, nós teremos um grande nome, um grande quadro representando o Tocantins no Senado Federal. Então é uma pessoa que realmente eu me identifico e que eu tenho também a tranquilidade de saber que esses projetos que nós já implantamos no Estado estará em boas mãos e que ele dará sequência a esse trabalho que nós iniciamos ao longo desses 8 anos. E a outra vaga, senador? Alguma conversa adiantada já para definição? Não, até porque, né, todos esses acontecimentos aconteceram nas últimas 2 semanas, então ainda estou avaliando e vou sim conversar com todos os candidatos ao Senado. Eu não tenho nenhuma dificuldade com nenhum deles. Tenho uma relação muito amistosa com todos eles, com o Eduardo Gomes, com o Gagui, com o Alexandre. É vice-presidente do Senado, é seu atual colega, está disputando a reeleição. Alguma possibilidade de o senhor apoiá-lo? É possível com todos. Eu não tenho nenhum tipo de dificuldade com nenhum deles. Mas o critério é esse, como eu te falei. Entendi. É aqueles que possam dar sequência a um trabalho que nós já iniciamos. Tudo bem. A pergunta que não quer calar, Irajá. Laurez Moreira, candidato ao governo pelo PSD. Perdeu apenas um candidato ao Senado ou perdeu também o seu apoio do seu grupo para o governo? Olha, mas eu acho que ele perdeu foi o rumo mesmo na campanha, porque infelizmente nós tínhamos um projeto, né, de governo, um projeto de Estado que a gente havia pensado e concebido há mais de um ano atrás, né, desde quando eu fiz o convite a ele para filiar no PSD. E, infelizmente, de lá para cá ele se perdeu em relação às alianças que ele construiu e as decisões que tomou, e não à toa, né, a campanha se encontra na situação que está. Né, qual a situação que está? As pesquisas mostram isso claramente, né? Eu acho que quem sou eu para fazer pré-julgamento? Eu acho que a opinião pública é que tem a palavra final.
Irajá Abreu, senador da República, apoiará quem para o governo? Estou avaliando também, viu, Maju? Tem 4 nomes, né? Entre esses 4, evidentemente que 3 possibilidades, mas eu ainda Quais são não as 3? tomei, eu ainda não tomei essa Quais as decisão. 3? No caso, tem a professora Dorinha, A Dorinha, tem o Vicentinho Ataídes, Júnior e o Ataídes. né? Você estaria entre esses 3 nomes? São os 3 nomes que eu conheço, que eu tenho uma relação respeitosa e que poderiam, qualquer um desses 3 nomes, receberem o meu O senhor vai apoio. avaliar, então, entre esses Como 3 cidadão, nomes? tá? Deixando claro isso. Como cidadão, como eleitor, como alguém que torce pelo futuro do nosso Tocantins e que possa cair nas mãos certas, né, de uma pessoa decente, de uma pessoa que queira realmente colocar o nosso estado em destaque nacional. Não nas manchetes policiais, mas, né, como um estado que dá exemplo em gestão pública, que fortalece o desenvolvimento econômico e social da sua população. Entendi. Então, tanto Dorinha, quanto o Vicentinho, quanto a Ataídes podem ter o seu apoio. Você vai analisar entre os 3. Isso. É isso, muito bem. E se o Laurê estivesse aqui nessa mesa, o que o senhor diria aí, senador Irajá? Absolutamente nada, Maju. Eu tenho uma relação respeitosa, sempre mantive o nível da conversa e também do respeito com todas as pessoas, sejam elas meus aliados políticos, sejam elas meus adversários. É porque eu acho que a política é isso, a gente tem que construir pontes e não muros, né? Certo. E a política é dinâmica. Então eu não fecho portas com absolutamente ninguém e manteria, se fosse o caso, uma relação cordial e respeitosa com ele também. Tudo bem. A sua mãe, ex-senadora Cátia Abreu, é a coordenadora da campanha do Lula aqui no Tocantins. Inclusive, ela fará agora aí um batidão de caravana por 13 municípios do Bico. Né? Você está senador da República, é da base do presidente Lula. E queria que o senhor deixasse claro qual é o seu posicionamento para a campanha deste ano com relação à disputa presidenciável e qual vai ser o seu papel como senador na campanha do Lula. Claro. Bom, Maju, eu acho que a coordenação da campanha do presidente Lula está nas melhores mãos possíveis, né, da senadora Cátia. E que está fazendo um belo trabalho, embora a campanha esteja começando agora, mas isso já é visível, né, pela classe política e também pela opinião pública. Certo. Eu me posiciono como não só um cidadão, como eleitor do Lula, mas alguém que torce de verdade para que ele seja reeleito. Né, pelo trabalho que ele vem fazendo, os programas sociais todos que estão aí para quem quer ver, né, e os saltos que nós tivemos de qualidade em todos os indicadores, sejam na educação, na saúde, na segurança pública, no social. Esse é nítido para qualquer brasileiro, E aqui no Tocantins não é diferente. Então eu pretendo sim ajudá-lo, apoiá-lo, não só, né, votar, mas também, acima de tudo, fazer a minha parte, dar a minha contribuição, que eu entendo que é o melhor projeto para o Brasil. E estou muito confiante na sua vitória. Acho, inclusive, que essa eleição tem todas as condições de serem definidas no primeiro turno para presidente da República. Certo. E vejo a reeleição do presidente Lula como algo muito consistente. Né? As pesquisas vêm apontando esse crescimento e acho de verdade que se a gente conseguisse resolver as eleições do primeiro turno, seria melhor para o Brasil. Tudo bem. Senador, me conta aqui, depois de tudo que aconteceu, quem é o Irajá que saiu da disputa? Alguém frustrado, aliviado, decepcionado ou politicamente livre? Olha, Maju, eu diria que nenhuma dessas opções. Eu diria que é um Irajá em paz. Né? Em paz, sereno, equilibrado em relação à decisão que foi tomada, compreendendo, evidentemente, as dificuldades de uma decisão desse nível, como foi, né? Que não era uma decisão fácil, eu repito, mas necessária. E sabendo que isso também não é nenhum adeus, né? É um até logo. Eu espero continuar agora ajudando numa outra condição o Estado, né? Uma condição de cidadão, de tocantinense, de alguém que tem orgulho de ser do Tocantins e que quer o bem do nosso Estado. E assim eu vou me comportar. Né? Mesmo fora do mandato, a partir de fevereiro do ano que vem, embora a gente ainda tenha 6 meses de muito trabalho, muitas entregas para fazer, mas eu saberei desempenhar um outro papel, né? Com muita tranquilidade. E eu quero continuar ajudando o Tocantins, servindo o nosso Estado, como eu sempre fiz, mesmo antes de estar na política, mas agora um papel completamente diferente, né? De alguém que não vai estar na vida pública, Sim. mas, claro, torcendo e apoiando e ajudando o Estado como será possível. Senador, 8 anos não são 8 dias, né? Qual o legado que esse seu mandato de senador vai deixar para cada um dos tocantinenses nos 139 municípios? Olha, às vezes eu me pergunto isso, Maju, e eu não diria que tem um porquê, mas um para quê, né, tudo isso está acontecendo.
E uma das coisas que eu me orgulho muito, e isso é fruto do trabalho que o mandato me permitiu, é as obras que nós temos entregues em todos os 139 municípios do Tocantins, né? Nós, inclusive, criamos agora um link e as pessoas podem consultar cidade por cidade todas as obras que já foram realizadas fruto dessa iniciativa do mandato. E a gente ter esse legado só foi possível depois de 10 anos, entre 2011 e 2021, foi quando nós alcançamos essa marca, né, de obras em todos os municípios do Tocantins. Esse é um feito. Os outros feitos e legados que eu considero são os projetos do mandato, né? O projeto Saúde Já, o Água no Campo, o Olhar Feminino, o Futebol Solidário, as escolinhas de futebol, que é um maior sucesso, o maior projeto do Brasil em parceria com a CBF. São 5 mil crianças da rede pública de ensino que são contempladas, o maior projeto do Brasil hoje, e que vai ser inclusive vitrine para outros estados. O Água no Campo vai atender mais de 800 famílias de pequenos produtores, assentados, quilombolas, comunidades indígenas, né, que sofrem com a falta de água para beber, não é para produzir alimentos, é para beber mesmo nesse período da estiagem. Sim. Nós temos o Olhar Feminino, que vai atender 20 mil mulheres, né, carentes do CAD único, da Bolsa Família, que fazem um mutirão de consultas e exames com oftalmologistas e ganham também gratuitamente o óculos. Tem o projeto Saúde Já, que já contemplou mais de 100 mil pessoas nesses 2 anos, com consultas e exames com especialistas e cirurgias eletivas. Então são programas extraordinários, são programas que certamente eu posso dizer que eu tive a iniciativa de criá-los, mas que certamente alguém vai dar continuidade a esse trabalho. Ele não pode parar, né? É um trabalho que atende muitas pessoas que precisam desse acompanhamento, precisam dessa assistência do governo, seja federal, estadual, municipal, e que não é o fato de não estar no mandato que eles não podem, né, continuar, não podem reverberar. Então, essa é a minha torcida, inclusive nesse sentido que eu tenho conversado com alguns candidatos, a deputado federal como meu irmão Iratã, os candidatos ao Senado, o deputado estadual, para que eles possam manter esses programas ativos, porque seria realmente uma judiação esses projetos pararem. Muito bem. Você falou do seu irmão Iratã, já foi vereador de Palmas, agora está aí com a pauta da tecnologia, da inovação. Ele agora vai trilhar os seus passos, que é ir para a Câmara Federal. Como é que você vê essas propostas de candidatura dele e esse novo momento na caminhada política do Iratã, agora na busca por uma vaga de federal? Olha, o Iratã me surpreendeu. Ele se mostrou muito corajoso, né? Depois de 10 anos afastado da vida pública, né? Ele tinha sido já vereador aqui em Palmas, na capital, e de lá para cá vinha empreendendo a iniciativa privada e estava, né, crescendo muito do ponto de vista empresarial. E de repente, né, ele decidiu sair candidato a deputado federal. Então eu vi na época essa decisão ano passado com muita coragem, né, sobretudo num momento tão delicado que nós estamos vivendo da política nacional. Sim. Mas ele é uma pessoa extremamente preparada, ele é muito resiliente, né? Quando ele se propõe a fazer alguma coisa, ele é determinado, ele é obstinado. E eu não tenho a menor dúvida que, se eleito, e claro que torço por isso, ele será um grande parlamentar, né? Será um congressista de altíssimo nível e que vai fazer muita coisa boa para o Tocantins, né? Ele tem ideias que são ideias geniais para o Estado, nessa bandeira da inovação e da tecnologia, que é uma área que ele domina do ponto de vista empresarial, então ele tem muita experiência com isso e vai certamente dar uma grande contribuição para o Estado. Eu acho que a bancada federal ela estará muito bem representada também na pessoa do meu irmão, do Iratã. Bacana. Irajá, você disse na carta que você divulgou após desistir que os sonhos não terminam e que ainda você continua, né, com amor pela política e tal. Daqui pra frente agora, acabar essa eleição você não disputa, mas olhando para 2028, 2030, 2032, que novos espaços políticos te chamam a atenção? Você ainda sonha em ocupar algum outro cargo, algum projeto para 2028, por exemplo? Olha, Maju, de verdade, não. Eu não tenho essa ambição agora. Meu objetivo é realmente terminar bem o mandato até janeiro, terminando todos os projetos que nós, né, estamos em andamento, como nós já mencionamos aqui, e na torcida de verdade que alguns desses parlamentares eleitos possam seguir esse trabalho. Em relação ao futuro, eu vou me dedicar aos projetos mesmos familiares, pessoais, profissionais. Você sabe que a política ela te exige quase que por tempo integral, né, a sua atenção, o seu tempo, a sua energia, e assim eu fiz isso durante 16 anos.
a política sempre foi prioridade máxima para mim. Eu me dediquei, eu estudei, eu trabalhei para valer. Desde lá atrás, antes de entrar na política, que você conhece um pouco a minha história, que eu comecei com 11 anos como office boy, com muito orgulho, menor aprendiz aos 14 anos, sou o primeiro menor aprendiz do Estado, tenho a carteira 001, emancipado, né, aos 16 já tinha uma pequena empresa no meu nome, pai aos 19, avô aos 43. E durante todo esse período da vida pública, eu me apliquei muito. Eu estudei, né, me preparei de verdade, fiz mestrado em gestão pública, doutorado em gestão pública, né, e não pretendo parar por aqui, pretendo continuar estudando, porque eu me exigia muito na vida pública, tentando fazer o melhor de mim para o mandato e para o Tocantins. Então, eu pretendo agora, num outro contexto, continuar essa trajetória, só que não como um homem público, que eu fui durante 16 anos, mas como um cidadão, como um eleitor, como um entusiasta do Tocantins que eu sou. E eu quero de verdade que o nosso Estado ele possa, a partir dessas eleições, definir os governantes, os senadores, os deputados, possa trilhar um caminho diferente, sabe, Maju? Eu torço muito que a gente possa acertar a mão nas escolhas dos nossos representantes, porque o Tocantins já teve, lá nos seus 20 primeiros anos, momentos maravilhosos, que o Estado era pujante, que tinha uma atividade política de altíssimo nível, desde a época de Siqueira Campos, né, do nosso saudoso governador Siqueira Campos, que nos deixou com muita saudade. Então eu fico me lembrando desses momentos bons que o Tocantins viveu lá nos seus 20 primeiros anos. E por que a gente não pode vivê-los novamente? É possível, né? Só precisamos acertar as escolhas. Acertando bons nomes, e nós temos excelentes nomes para nos representar na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado e também ao governo, eu tenho certeza que o Tocantins voltará a ser aquele estado novamente arrojado, pujante, como nós vivemos naquela era de Siqueira Campos, de Avelino e tantos outros governadores que foram extraordinários. Então essa é a minha vontade de verdade. Muito bem, última pergunta, Irajá. A sua trajetória política teve muitos altos e baixos, momentos polêmicos, por vezes você teve aí em meio a algumas polêmicas, alguns desafios até com relação a questões familiares, quando sua mãe era senadora e você foi candidato. Agora você chegou nesse momento de desistir, de não disputar. Quando você olha para trás, nesse momento de autorreflexão, qual foi o maior erro que você avalia que como político você cometeu ao longo dessa trajetória? Maju, eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Porque tudo que aconteceu, certo ou errado, nós somos seres humanos de carne e osso, nós estamos sujeitos a cometer erros. Mas tudo para mim foi um grande aprendizado. A própria eleição de 22, ela me reinventou no mandato ao longo desses últimos 4 anos. Certo. Tanto que esses projetos todos que nós falamos aqui, e que são grandes projetos, bons projetos em várias áreas, nasceram a partir daquela experiência de 2022. E graças àquela lição, nós conseguimos mudar, dar uma guinada no plano de trabalho do nosso mandato. Então eu sempre vejo as experiências boas e também as experiências ruins como um instrumento de você melhorar como pessoa, como ser humano, como político também, né? E certamente todas elas contribuíram muito para que eu pudesse amadurecer e melhorar mais como pessoa e também como pessoa pública, como político. Muito bem. Senador, qual que é a mensagem que o senhor deixa para os eleitores, para a população que estavam preparados para votar novamente em você? No Senado você não vai estar na urna, não vai participar. Que mensagem que vai para esses eleitores que eram do Irajá? Primeiro, agradecer a cada pessoa, né, que torcia por mim, que me ajudava, que me apoiava, tanto o cidadão comum, principalmente, mas também as lideranças políticas que me confiaram sempre esse voto de confiança e de esperança, né? E eu fico muito lisonjeado, muito honrado por ter recebido manifestações por todo o Tocantins, nos 139 municípios. Confesso até que eu não imaginaria que houvesse uma repercussão tão grande quanto foi essa da minha decisão de me afastar da candidatura à reeleição. E eu fiquei muito feliz, de verdade, com essas manifestações de apoio. Eu queria agradecer a cada um que se manifestou pelas redes sociais, que me ligaram, que mandaram e-mail, né, que me visitaram. De verdade, eu fiquei realmente muito comovido com isso. E eu só tenho que agradecer ao Tocantins. Eu não tenho mais nada a dizer, a não ser gratidão eterna por tudo que o Tocantins já fez por mim durante esses 16 anos, né, de ter chegado até o Senado Federal, que é um cargo extremamente honroso e que eu vou certamente me orgulhar sempre de ter tido essa experiência,
Mas eu também quero dizer a esses mesmos eleitores que eu não estou me afastando só da vida pública, né? Essa é uma decisão em relação às eleições esse ano, mas que eles poderão continuar contando comigo, com a minha solidariedade, com a minha ajuda, com o meu apoio, para o que der e para o que vier. Porque, assim, gratidão, Maju, a gente paga com gratidão, não tem outra moeda. Verdade. Então, eu espero manifestar todos esses apoios que eu recebi, também apoiando essas pessoas daqui 2 anos, daqui 4 anos, quem for disputar as eleições. Então eu tenho só que agradecer a cada um, cada tocantinense por tudo que fizeram por mim. Tá certo, senador. Muito obrigada. Sucesso aí nos últimos meses de mandato, que a população ali conferiu e que tem que gerar resultados para a população, é isso mesmo. Muito obrigada pela preferência de falar conosco primeiro aqui. E a gente continua aqui trabalhando, pautando todos os fatos políticos do Tocantins, porque as eleições e a política do Tocantins passam aqui, ó, de frente comigo. Até a próxima. Um abraço. Obrigada, senador Irajá.